Olá, bom dia, bom dia. Estamos começando aí mais uma aula com a turma 222, Colégio Romano Santa Marta. Hoje é sexta-feira, entre feriado. É um dia também especial porque é o dia dos namorados. Por isso que eu estou aqui vestido de rosa, com a camisa do Cartola, porque esse cara aqui é o cara que canta para os ouvidos encoraçados, né? Para o amor, canta o amor. Então que a gente tenha mais amor e menos ódio, né, na nossa sociedade, para que a gente, se você não tem namorado, então que você seja feliz consigo mesmo, consiga se encontrar, né? Converse com as amigas, com os amigos, enfim. Passe o amor para as pessoas. Hoje a gente começa a nossa aula, então, dando sequência, né, aos nossos estudos sobre o iluminismo. Eu queria falar para vocês hoje sobre a educação iluminista e também sobre a questão do iluminismo e a religião, né, as suas relações. Mas eu queria continuar no fim da aula passada, quando a gente falou sobre a questão do racismo, né? A questão também do gênero, da mulher, porque nesse capítulo de vocês aqui, nós temos um interessante, duas páginas, ou melhor dizendo, uma página inteira, né, de frente e verso, sobre um assunto sobre as mulheres no iluminismo, né? Eu achei bem interessante esse modelo aqui, privilegiando hoje, né? A gente tem, acho que mais meninas do que meninos aqui. Vamos ver se não tem. Não, tem. Acho que está mais ou menos parelho, né? Mas que bom, né? Que bom que está parelho, né? Que não está desparelho. Mas, sem dúvida alguma, é importante, não porque sejam mulheres, mas não só por isso, né? Mas porque geralmente a gente vai falar só os livros vão tratar só de homens iluministas, né? E a gente sabe muito bem que as mulheres também participaram. Aqui, no mínimo, a gente tem 4 iluministas importantes, né? 4 personagens importantes desse processo, né? Que é a senhora Wollstonecraft, né? A senhora Madame du Châtelet, a senhora Olímpio de Golds e a senhora Maria Gaetana Agnesi, ou Agnesi, enfim, ela também vai participar desse processo. São aí cientistas, políticas, matemáticas, físicas, né, que vão contribuir e muito, né, com a sua capacidade de interferência na vida racional da sociedade. Agora, assim como agora, nesse instante, né, nesse momento histórico, elas vão ter o seu espaço bem reduzido, vão ser perseguidas, até porque a ideia de muitos filósofos, né, sobre o processo educacional ou sobre o desenvolvimento intelectual em relação às mulheres é uma ideia machista. Tá? É uma ideia muito machista. A gente vai ver isso agora quando formos discutir a educação e o iluminismo, e quando a gente vai ficar bem claro, né, que o papel da mulher sempre foi um papel menor, né, vai ser sempre, digamos assim, alçado a mulher, né, os compromissos do lar, né, de cuidar da família, e que a gente sabe que isso até hoje ocorre, né, e ocorre de maneira errada, né, porque a mulher ela também não, ela é, né, importantíssima no processo de criação, né, no processo não de criação de pessoas, né, pelo fato de engravidarem, mas de criação de tecnologia, de discussão, de debate, de dedicação, né, de observação, no processo científico, no processo humanitário, né? Então, a gente vai ter aí esse capítulo trazendo esse tema, né, que é muito interessante, né? Pensamentos, por exemplo, o livro da Marie Wollstonecraft é um livro que fala sobre os pensamentos sobre a educação das filhas, né? E na aula passada eu falei para vocês, eu não trouxe aqui, como educar as suas filhas, né? Como educar o seu filho para ser um antirracista ou um feminista,
É um livro, então, bem legal, bem importante, que eu apresentei na aula passada para vocês aqui, da nigeriana, né? Que agora me recordo o nome dela, enfim, daqui a pouco vem, né? Que ela vai justamente trabalhar a questão da criação, como a gente é criado, né? A gente é criado até hoje na nossa sociedade, né? Cria menino e menina, diferenciando brinquedos para meninos, brinquedos para meninas. E isso tudo, essas condicionantes, né? São muito ruins para o desenvolvimento, porque elas mostram também um desequilíbrio no desenvolvimento, né? Da mulher. Por exemplo, quando eu era menor, quando eu era criança, eu tenho uma irmã, né? Eu era educado para brincar na rua, né? Para jogar bola, né? Para andar de skate, para andar de bicicleta, né? Para ter atividade extra casa. Né? E isso, de certa maneira, era uma coisa... Eu era menino, então eu sabia me cuidar e tal. A menina, então, ela ganhava para dentro da casa, né? Eu me lembro da minha irmã ganhando, né, uma mini cozinha para aprender a cozinhar, para cuidar de criança, ganhava boneca, né? Claro, são brincadeiras de menina, legal, mas também são brincadeiras que vão condicionando ela, né, a ser, né, a ficar em casa. Então, hoje a gente já vê muitas meninas, né, brincando de bola, por exemplo. Eu acho sensacional, eu acho maravilhoso. Por exemplo, não sei se o professor Peterson trabalhava com vocês no futebol feminino no colégio, né? Eu acho sensacional isso, né? Porque era inadmissível uma menina jogar bola na época em que eu era criança, né? E tem sido cada vez mais... são conquistas importantes, né? Por que não tem direito de ganhar, né? Por que a menina e o menino tem que ser azul, né? Que condicionantes são essas, né? Isso não define sexo, né? Isso define cor, gosto. Então, são coisas que a gente vai trazendo para o debate e hoje nós estamos em pleno século XXI, né? E estamos transformando essas questões aí em questões de pauta importante na nossa sociedade, né? Então, falando sobre a mulher, a importância dela no iluminismo, a gente pode também trazer um debate para hoje. Qual a importância da mulher hoje na nossa sociedade, né? Qual a importância... A mulher, será que a mulher, através das lutas feministas, ela quer ser igual ao homem? Eu acho que não quer ser igual ao homem. Eu acho, não, eu tenho certeza. A mulher não quer ser igual. A mulher quer ser mulher. Né? E aí independe, porque cada um vai ser um tipo de mulher. Não tem como condicionar, a mulher tem que usar vestido, tem que ser assim. Não, isso são condicionantes. Né? Então, são coisas que eu trago para vocês pensarem, né? E que também estão no nosso livro ali, quando a gente trabalhou e refletiu aquele texto da Eliane Dias, né? Que é a produtora do Racionais MC. É um importante texto que acho que vale a pena vocês lerem. Existem vários movimentos, mas a gente vai falar sobre a educação iluminista. A educação iluminista, e aí é uma questão importante, ela também é uma educação que vai tolir a mulher. Então, o cara que pensou a educação iluminista, né, um importante, o Rousseau, por exemplo, um dos principais defensores da educação iluminista, ele vai escrever na sua obra Emílio, ele vai falar que a educação, o ensino tem que ser, primeiro, individualizado. Então, ele já tipo, o nosso ensino aqui, eu estou com uma tela aberta aqui que eu tenho várias janelas que são vocês. Eu não estou individualizando o ensino aqui. O ensino está sendo compartilhado. A ideia do Emílio era que ele teria que ser, a ideia do Rousseau, é que ele teria que ser obrigatório, a educação é obrigatória, a educação ela é racional, então ninguém vai educar por dogma, né? Tipo, de acordo com o pensamento mágico da religião X. Não, a educação ela é laica. Laica quer dizer sem religiosidade, respeitando, né, a ideia de Deus, de uma superioridade, mas que seja uma educação que faça a gente pensar, científica. Muito bem.
questão que é colocada aqui é que o ambiente, o aluno, olha a ideia, aluno é aquele que não tem luz. A, negação, luno, luz. Então, alumen. Então, vejam bem, a ideia dos iluministas era que tinha que ter um interlocutor, um cara que é o preceptor, aquele que vai ser o profeta, que vai profetizar, é o professor. Então, olha só, parte do pressuposto que eu, por exemplo, eu desprezo o que o João sabe, o que a Riquelme sabe, a Fernanda sabe, a Rafaela, o Guilherme, porque vocês são alunos e eu tenho a verdade, né? Eu sou o profeta, eu profetizo a verdade. Isso é uma ideia muito antiga, né? A gente sabe muito bem que o João sabe coisas, a Riquelme sabe coisas, Eduardo, né? A Rafael sabe coisas que eu não sei, dominam coisas que eu não domino. Mesmo eu tendo os meus 45 anos de idade, vocês tendo a idade de vocês, né? Que começaram agora a vida, mas vocês dominam coisas que eu não domino. Então, eu tenho que a educação hoje ela é muito mais complexa, vista de maneira muito mais complexa do que lá no período, né, do iluminismo, que não existia educação. Então, o primeiro passo foi esse. E qual é o papel da mulher nesse processo? A mulher, e aí é cruel, né? A construção para a mulher é que ela tinha que cuidar das coisas do lar. Ela não podia se dedicar às coisas da ciência, da vida, né? Então, havia um confronto das ideias iluministas em relação a isso. Outra coisa é a questão da desigualdade, né? Nem todo mundo vai poder ter um professor particular. A gente sabe muito bem. Eu, por exemplo, estudei em colégio público. Então, por exemplo, eu sou um cara, eu sou uma negação, assim, para fazer contas de matemática, para discutir física. Eu sou péssimo, né? Eu me lembro de algumas coisas, mas eu sou péssimo, péssimo. Eu não sei nada de química. Então, essa parte das exatas, para mim, sempre foi um terror. Sempre foi muito ruim. Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que estudar mais dessas áreas aí, porque as outras eu até conseguia me dar bem. Então, meus colegas, aqueles que podiam pagar, pagavam um professor particular. Eu não podia fazer isso. Eu não tinha dinheiro. Né? A minha família sempre foi muito humilde, então eu não tinha condições de pagar um professor para me ensinar particularmente. Os iluministas achavam, então, de acordo com Rousseau, que a educação deveria ser individualizada. Bom, a obra resistia ao confronto das ideias iluministas, então as meninas começaram, as mulheres, né, começaram a combater essa ideia do iluminismo, de que a ciência era uma coisa exclusivamente do homem, e essa luta ela vem até hoje, né, pessoal? Até hoje a gente vê a mulher lutando por mais espaço no mercado de trabalho, por ser reconhecida, por ser mulher, por ser respeitada, principalmente, né? Eu ouvi já de algumas pessoas dizendo assim, ó, eu não contrato mulher porque a mulher engravida. Pô, cara, me explica isso. Não, daí ela engravida e aí ela fica fora do trabalho. Sim, mas se ela não engravidar, é o direito à vida, né, meu? É a vida, ela está provendo a vida. E aí tu pensa o seguinte, ó, o trabalhador, né, o empresário, se não tiver um nenê, ele não vai vender fralda. Se não tiver vida, ele não vai vender relógio, não vai vender celular, ele não vai vender carro, casa. Então tem que haver vida. Não, pensa comigo. Não tem, é uma coisa ilógica. Então, não contratar a mulher, cara, é um pensamento ainda do período medieval que a gente tem até hoje, né? Então, isso é preconceito, né? Isso é uma questão de gênero, é um machismo muito grande. Então é isso, gurizada, em relação à educação. E a religiosidade, que eu disse que ia falar também, né? Como é que a religião se relaciona com o iluminismo? Algumas pessoas vão dizer o seguinte, não, professor, ciência é ciência,
Religião é religião e elas não se fecham. Isso é mentira. Mentira. Ciência e religião, elas se conectam. Porém, contudo, observem com muita atenção. Tem um filósofo no iluminismo chamado Diderot, que ele vai dizer que ele é ateu. O que é uma pessoa ateu? Atea, tá certo? O que é uma pessoa que é ateu? Podem me dizer? Que não Alguém que acredita em não tem Deus. religião. Que não acredita em religião, não acredita em Deus, que não acredita em nada que seja mágico, que acredita naquilo que vê, acredita naquilo que é provado, tá? É uma pessoa, então, que não tem uma crença. Nós temos ateus hoje na sociedade, será? Sim. Olhe bem, todo mundo aqui nasceu desse jeito, né? Nasce numa família, é óbvio, né? Aí por mais que tu nasça, por exemplo, e os teus pais, né, te abandonem, né? Como tem algumas pessoas que passam por isso, enfim, mas tu vai ser, de alguma maneira, vai conviver, vai ser criado, por isso que o termo, né, criança, é aquilo que é criado em algum meio, e neste meio tu vai receber, de certa maneira, tu vai receber carinho, educação, amor, vai conviver com as pessoas, né? E tu vai acabar se moldando enquanto pessoa. Bom, até aí tudo bem. Neste meio que a gente vive, a gente ouve as pessoas falando, ai meu Deus, que Deus me ajude. Então, esses termos que a gente usa eventualmente, que Deus me ajude, ai meu Deus, são termos que vão acabar sendo domínio público. Isso não quer dizer que a pessoa acredita em Deus. São termos que eu sou ateu. Aí tem um problema, meu Deus do céu. Mas tu não é ateu? Como é que tu está dizendo meu Deus do céu? Porque são expressões de cunho público. Agora, a pessoa que acredita em Deus, ela segue os parâmetros desse seu Deus. Né? Porque uma coisa é acreditar em Deus, numa força criadora, num ser criador. Outra coisa é acreditar numa religiosidade onde Deus está presente. Então, por exemplo, nós temos a religiosidade cristã, que acredita em Cristo. Então, temos vários cristãos. Temos os cristãos que são os católicos, temos os cristãos protestantes luterano, o protestante anglicano, temos cristão protestante luterano, calvinista, nós temos pessoas que são espíritas e que acreditam em Cristo, também acreditam em Deus, temos pessoas que são shintoístas, temos pessoas que são muçulmanas, que acreditam em Alá, que é Deus também, não acreditam em Cristo, mas acreditam em Alá. Temos os judeus que acreditam em Deus, mas eles não têm um profeta ainda, por exemplo, os judeus não têm profeta, como o Cristo, né, que vai ser o Filho de Deus, o maior profeta da religião católica. Então, olha, da religião cristã, enfim. Então, olha a quantidade. Temos outras religiões, por exemplo, temos o voodoo na América Latina, o voodoo, que é uma derivação das religiões afrodescendentes, né, que é o candomblé, que é a religião que é as religiões afros que a gente tem no Brasil, que são várias religiões, né, de terreiro e tal. Então, são banda, né? Então, nós temos, gente, uma grande quantidade de crenças, sejam elas politeístas, que é o caso das religiões afro, né, que vão acreditar em vários deuses, são politeístas, que é o caso das religiões monoteístas, mas são religiões. Muito bem. Onde eu quero chegar? A maioria dos filósofos, e aí olhem bem o que eu vou dizer, a maioria dos filósofos iluministas, eles são deístas. Anotem aí, deístas, com D, de Deus. O que quer dizer isso? É a crença em um Deus sem necessidade de uma religião, sem necessidade de seguir um dogma. Então, vejam bem,
eles acreditavam em Deus como Criador. Ele constituía, era uma tentativa de explicar a existência de Deus, o deísmo, né? As questões da natureza, as questões do mundo em que eles vivem. Então, eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam numa religiosidade, não acreditavam em Cristo, por exemplo, como o grande profeta. Os deístas negavam a Bíblia e acreditavam que Jesus Cristo não fosse o Salvador. Eles acreditavam que o universo havia sido criado por um ser que foi superior, denominado de Deus. Isso estou lendo no livro de vocês. Que não interferia na vida humana, como pregavam as religiões. Segundo eles, Deus se manifestava por meio da racionalidade, da razão. Então, essa era uma explicação, e aí o Voltaire vai ser um grande adepto dessa ideia deísta, né? Voltaire é um grande adepto dessa ideia, né? O Voltaire, que é um grande crítico da Igreja Católica Apostólica Romana, vai ser um grande crítico da Igreja e vai escrever várias vastas obras sobre a questão do deísmo, certo, pessoal? E deu para entender a história do deísmo e o que é ateu e o que é deísta? Beleza. Então, assim, nós temos aí, então, uma ruptura. O que é uma ruptura? A ruptura é arrebentou algumas amarras, né? Alguma coisa desarrumou, né? Quando se rompe alguma coisa, se causa um desconforto. Muda, há uma mudança. E essa mudança, ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai acontecendo aos poucos nesse processo iluminista, que vem desde o século XV até o século XVIII. E a gente está falando que essas rupturas são importantes e que são longas. Nem todas elas acontecem de uma maneira rápida. Vejam bem, isso sobre a questão da educação iluminista, a questão da mulher, na participação da mulher na vida social, na política, né? Nas lideranças. Isso é uma questão que ainda não se resolveu até hoje. O maior índice de criminalidade no Brasil é o feminicídio, gurizada. E você sabe o que é isso, né? É a morte de mulheres por violência doméstica. A maior parte é violência em casa. Né? O crime de estupro, por exemplo. Né? O preconceito em relação a esportes, porque a gente vê, por exemplo, seleção brasileira de futebol e seleção brasileira de futebol feminino, né? Futebol masculino e futebol feminino. Olha a verba que ganha o futebol masculino e olha a verba que ganha o futebol feminino. Olha o espaço na mídia que tem o futebol feminino e olha o espaço na mídia que tem o futebol masculino. E assim, né, sucessiva outras coisas em relação às mulheres. Quer dizer, mesmo que o iluminismo tenha acontecido lá no século XVIII, XIX, XX, XXI, são 300 anos e nós ainda não resolvemos as questões de igualdade que foram pregadas lá no iluminismo, né? Que todos têm que ser iguais perante a luz, perante a racionalidade, certo? Muito bem. Então, nós terminamos o nosso capítulo número 15, né? Na nossa próxima aula, que vai ser agora na semana que vem, segunda-feira, nós vamos fazer a introdução do trabalho. Vocês vão entregar um trabalho para mim lá no início, quando a gente retornar do recesso, dia 29 de junho vai ser. Então, vocês vão me entregar pela Iônica. Eu já deixei lá na Iônica esse trabalho para vocês, tá? Que é, na verdade, o quê? São as ponderações, ou seja, o que vocês entenderam que a gente estudou até agora no segundo ano, dos capítulos que a gente viu. Então, eu coloquei algumas perguntas ali. E vocês vão responder essas perguntas, né? Vocês vão, com as palavras de vocês, vão fazer pesquisa e tal, mostrar o que vocês entenderam ou não dessas perguntas. Então, agora, eu vou chamar vocês, vou convidar vocês, aproveitar que a gente tem um tempo de aula ainda, né? Deixa eu ver aqui que horas são. 11h34, a gente tem bastante tempo ainda, e vou convidar vocês para tirar dúvidas em relação a algumas questões do capítulo número 15, certo?
Então, vamos fazer as questões do Enem. Vamos lá. Na página, quem tiver o livro aí comigo, pode acompanhar comigo, né? Nós temos uma questão do Enem, que é lá no início, né? Na página 9, se vocês puderem acompanhar, eu vou ler para vocês, para a gente poder realizar junto a questão, tá? Os produtos e o seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida física e culturalmente. Se vocês quiserem, eu posso ler de novo, mas vamos lá. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em quê? Então, olha só, a investigação da ciência, ou melhor, o iluminismo, ele visa tirar o homem da irracionalidade, tirar o homem de uma visão natural das coisas, mas que esse homem seja capaz de racionalizar, de pensar, de buscar uma resposta através da ciência para aquele fenômeno que está acontecendo. Então, nesse contexto, a intervenção científica consiste em, vamos lá, letra A, consiste em expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes? A questão é na página 9. Quem quiser acompanhar, página 9, né? Vamos lá. Letra B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia? Não quer dar a última palavra, pessoal, porque a produção científica ela é uma constante. Então, a gente vai ver que a produção científica ela não tem um fim, ela é constante. A todo instante estão se estudando o que é verdade, o que é problema, o que é certo e o que é errado. É uma constante. Então, não, tudo que for radical, tipo a última palavra, a verdade, coloquem aí uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque a produção científica ela é constante. Então, vamos na letra C. No contexto, a investigação da ciência consiste em ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Essa é a resposta correta. A resposta correta da questão da página 9 do Enem é a letra C, Canadá. Por quê? Justamente vai ser a expressão da razão, justamente vai ser a razão que vai responder e vai ajudar as outras áreas de conhecimento a desenvolverem o progresso. O que é progredir? Progredir é melhorar. Progredir é compreender melhor. Então, o progresso está literalmente ligado às questões da racionalidade da produção científica. Deu para entender essa questão? Tudo bem aí, pessoal? Certo. Alguém gostaria de questionar ou trazer uma questão que não conseguiu fazer do livro aí? Porque eu pedi para que vocês fizessem, né, as questões do livro.
Alguém gostaria de trazer alguma questão para a gente discutir aí? Ou até mesmo das coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, né? Dos acontecimentos que estão ocorrendo aí na Europa, aqui no Brasil também, que envolvem a questão do racismo. Fiquem à vontade. Tem alguma pergunta, pessoal? Posso fazer a pergunta que eu vou fazer na aula passada? Pode. No caso, é uma pergunta meio polêmica, tá? Mas é uma dúvida que eu realmente tenho. Eu queria perguntar para as gurias da turma. Tá, então vai lá. Se não quiser. Aqui. Primeiro, vão ser duas perguntas, só para fazer o raciocínio, tá? No caso, segundo o plano, o feminismo seria um movimento que inclui todas as mulheres, correto? Feminismo? Sim, eu queria perguntar para elas, só para ver se elas vão ver, para depois poder fazer a outra pergunta. Tá, então escreve a tua pergunta. Escreve, ela fica melhor, porque daí todo mundo vai ter acesso. Escreve aí no bate-papo aí, ó. Ok. Deixa eu botar aqui. Menos de 5 minutos, pessoal. Vamos lá. Vamos rapidinho, senão não vai dar tempo de resolver. Lembrando que a próxima aula, na semana que vem, pessoal, vai ser às 11 horas, não vai ser 11h05, tá? Vai ser às 11 horas vai começar a nossa aula. Segunda-feira, 11 horas. A pergunta do João é, o feminismo, pelo que é falado... Eu não sei se é um parênteses aí. Eu não sei se eu me expressei direito. Porém, a internet, já vi mulheres sofrendo um certo preconceito por falarem que não são feministas. O que acham disso? Meninas, vocês gostariam de responder? Leiam comigo aí. O feminismo, pelo que foi falado, é um movimento de respeito às mulheres, porém, na internet, já vi mulheres sofrendo um certo preconceito ao falarem sobre o feminismo. O que acham disso, meninas? A gente tem aí menos de 1 minuto para vocês responderem. Meninas, me ajudem. João, eu acho que as gurias vão se preparar melhor. Inclusive, essa pergunta tu pode colocar no grupo de vocês do WhatsApp para que seja respondida na próxima aula, se tu não te importa. Então, copia essa pergunta aí que tu mandou para mim, manda para o grupo de WhatsApp e desafia as meninas para que respondam essa pergunta na próxima aula, quando a gente iniciar a aula. Tá bom? Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Obrigado pela pergunta, João. Obrigado pela presença de todos vocês. Tenham um excelente, então, fim de semana. Se cuidem.
e um bom dia de namorados para vocês hoje. Tá bom? Grande abraço, beleza? Próxima aula a gente vai resolver essa pergunta, João. Não te preocupa. Tchau. Tranquilo. Tchau, Tchau. senhor. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, pessoal.